Nós vamos pra Disney! Oiê, gente! Hoje nós temos um anúncio super importante pra vocês. Nós vamos pra Disney! E pra comemorar que a gente vai pra Disney, daqui a uns dias nós fizemos biscoitos do Mickey. E se você quiser acompanhar tudo, todo o preparativo, corre lá no nosso Instagram e bora pro vídeo! Bora pro vídeo! Para essa receita, você vai começar acrescentando o bicarbonato de sódio, a farinha e misturando bem os dois. Feito isso, vai reservar. Então, vamos passar para a batedeira, batendo a manteiga e o açúcar. A manteiga tem que estar na temperatura ambiente. E feito isso, você vai ligar a batedeira, cuidado para não espalhar açúcar, se você não tiver uma batedeira com velocidade baixa o suficiente. E depois disso, você vai aumentar a velocidade, até que a manteiga ela aumente de volume e fique em um tom de amarelo pálido, bem clarinho. Feito isso, você vai acrescentar 2 ovos na temperatura ambiente. Se não estiver na temperatura ambiente, ele vai endurecer a manteiga e vai ficar parecendo uns coisinhos na massa. Não tem problema se acontecer, mas é só para avisar, não estragou nada. Então você vai acrescentar a essência de baunilha e a farinha com o bicarbonato que a gente tinha reservado. E a mesma coisa, se você não tiver uma batedeira com velocidade baixa, você precisa dar uma misturada para não espirrar farinha na sua cozinha inteira. Depois que terminar de incorporar completamente a farinha, a nossa massa de biscoitos está pronta. Para abrir a massa, você pode utilizar tanto papel filme quanto papel manteiga. Nesse caso, eu estou usando papel filme, então você vai colocar mais ou menos 1/4 da massa ali. E aí você vai tentar espalhar com a espátula e depois colocar o segundo papel por cima para você utilizar um rolo. Eu estou usando esse rolo que tem essas tirinhas de borracha, porque daí eu vou conseguir uma espessura constante em toda a massa. E quanto mais fina a sua massa, melhor para manter o formato do biscoito. Então eu vou colocar no freezer e depois que eu coloquei e já tiver gelado, uns 5 minutinhos, eu tiro essa parte de cima da forma e eu tô utilizando o meu molde. Esse molde eu imprimi uma carinha do Mickey, recortei numa caixa de sapato e passei o papel filme para utilizar. Então eu peguei a faca e eu vou cortando ao redor. E se você encontrar, você pode utilizar um cortador já pronto, que vai facilitar bastante o seu trabalho. Mas se não tiver, você pode improvisar como eu fiz. Depois que eu terminei de cortar tudo, eu levei ao freezer mais uma vez. E aí eu virei na forma que eu iria assar. Eu estou utilizando esse silicone para assar, ele pode ir ao forno. Então eu virei os meus Mickeys em cima da minha forma. E aí eu retirei o papel manteiga e depois eu fui tirando aos poucos as rebarbinhas. Feito isso, eu levei ao forno 180 graus por 15 minutos. Dependendo da espessura, vai precisar de mais ou menos tempo. Depois que eu levei ao forno, eu continuei repetindo o processo para as outras massas que eu tinha e para os restos que iam sobrando quando eu ia cortando. Então esse processo demora um pouco, mas é super tranquilo de fazer. Com os biscoitos já assados, é hora de decorar. E para isso eu derreti no micro-ondas chocolate preto e chocolate vermelho. Se você não conseguir encontrar essas cores já prontas, você usa chocolate branco e tinge como corante para chocolate. Depois eu coloquei nos saquinhos para confeitar e cortei uma pontinha só para ficar um traço fino. E aí eu comecei a fazer a zigue-zague com as minhas cores, no caso a Thaís, que a parte de decoração foi ela que fez. Ela começou a fazer esses risquinhos pretos na parte de cima do Mickey e quando ela terminou, ela limpou as laterais para não endurecer tudo grudado, para não quebrar depois. E aí ela veio com a parte vermelha para fazendo esse zigue-zaguezinho na parte de baixo do biscoito. E depois ela tinha cortado M&M amarelo, então ela só colocou para fazer os botões da calça do Mickey, dos shorts dele. E os biscoitos, eles ficam super, hiper, mega power fofos, além de muito gostosos.